Um professor acompanhou seu estudante mais destacado até sua residência. Ao presenciar o que ocorria com o jovem, o homem não conteve as lágrimas. Na classe agitada do colégio, o entusiasmo juvenil preenchia o ambiente com o murmúrio dos estudantes ansiosos pelo intervalo iminente. João, o docente de história reconhecido por sua dedicação ao bem-estar dos alunos, notava seu pupilo mais brilhante, Marcelo, em meio à desordem controlada. O rapaz, outrora participativo e radiante, agora se mostrava indiferente, com um olhar perdido. Sentado nos fundos da sala, seus olhos opacos pareciam sem brilho, absortos em reflexões distantes. Era uma mudança notável em relação à sua usual vivacidade. João sentiu-se angustiado ao ver seu aluno mais promissor tão desconectado. Não era incomum ver estudantes talentosos se perderem naquela comunidade carente. Frequentemente, eles exibiam sinais similares, e quando isso acontecia, João se empenhava ao máximo para mantê-los nos estudos. Ele esperava estar equivocado, especialmente porque Marcelo era um garoto tão perspicaz e apaixonado pelo conhecimento. Será que ele está se envolvendo em situações problemáticas fora da escola? Indagou-se, sua inquietação crescendo a cada instante de mutismo de Marcelo. Ao término da aula, João chamou Marcelo discretamente. Marcelo, você tem estado muito retraído ultimamente. Está tudo em ordem? A voz de João era afetuosa, mas repleta de preocupação evidente. Marcelo ergueu o olhar, encarando o professor, e por um breve momento, João percebeu um lampejo indefinível em seus olhos. Estou bem, professor. Apenas um pouco fatigado, respondeu Marcelo, com a voz tão baixa que quase se perdeu no burburinho dos colegas saindo. Não convencido, João assentiu compreensivamente, contudo, sua intuição lhe dizia que havia mais por trás daquela história. Decidido a compreender melhor a situação, ele seguiu Marcelo após as aulas, mantendo uma distância prudente. Para sua surpresa, Marcelo não tomou o caminho habitual, ao invés disso, adentrou um edifício antigo e parcialmente abandonado, fazendo o coração de João acelerar, temendo que o rapaz estivesse envolvido com substâncias proibidas. No entanto, ao se aproximar cautelosamente do local onde o garoto entrou, o professor sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto ao testemunhar o que acontecia. Marcelo estava diante de uma lousa desgastada, transcrevendo tudo o que João havia lecionado naquele dia, e atrás dele, um grupo de crianças visivelmente carentes tomava notas e assistia à aula com rara atenção. O jovem estava ensinando aqueles que não conseguiam uma vaga na escola ou talvez crianças impedidas pela ignorância de seus pais de aprender. O professor sentiu o orgulho inundar seu peito enquanto as lágrimas não cessavam de rolar. Oculto, ele acompanhou a aula inteira, impressionado com a capacidade do garoto de recordar cada palavra que ele havia proferido durante o dia, reproduzindo-as e ensinando-as. Abrigado na penumbra de um portal, João observava as indagações dos alunos de Marcelo, seu coração apertado pela cena. Ele está se esforçando para fazer a diferença, mas por que estava tão abatido na aula? Como posso auxiliá-lo? Refletiu, admirando a determinação do jovem em compartilhar seu conhecimento. Ao concluir a lição e despedir-se dos alunos, Marcelo partiu para casa. Seus passos eram vagarosos, quase hesitantes, como se relutante em deixar o local. João o acompanhou discretamente. Ao se aproximarem da residência de Marcelo, o menino desacelerou. João aguardou sua entrada. Por que tanta atenção? Indagou-se ao ver o garoto adentrar seu lar modesto, cabisbaixo. O docente esperou brevemente até que um ruído perturbador quebrou a tranquilidade, berros vindos da casa de Marcelo. Alarmado com a violenta altercação, João não titubeou, considerando apenas como proceder. Era imperativo auxiliar o menino. No interior, os gritos intensificaram-se. O professor escutou as palavras ofensivas, chocado, eram demasiado cruéis. Marcelo não merece tal tratamento, murmurou, decidindo-se a interferir enquanto se dirigia à entrada. Aproximando-se, João sentiu-se oprimido pelos gritos ecoando na rua silente. Respirou fundo, reunindo coragem, e bateu à porta com firmeza. Devo intervir, não posso permitir que isso prossiga, refletiu, ciente de sua responsabilidade.
Quem é? Indagou asperamente um homem, possivelmente o pai de Marcelo, pela fresta da porta, visivelmente irritado. Sou João, o professor de Marcelo. Precisamos dialogar sobre a situação do aluno. Ouvi os gritos e gostaria de saber se está tudo bem, respondeu João com convicção, encarando Christian quando a porta se abriu completamente. O senhor deve ser Christian, o pai do meu aluno, correto? Inquiriu o professor, recordando o nome no registro escolar. O homem franziu o senho, claramente descontente com a visita. Sim, sou eu, mas isso não lhe diz respeito, professor. O que ocorre em minha casa é problema meu, retrucou, elevando a voz. João, mantendo a compostura, replicou, preocupo-me com o bem-estar de Marcelo, e é difícil ignorar indícios claros de que algo vai mal. Ele é um garoto brilhante e não deveria ser submetido a isso. Sua inquietação era evidente, esperando que suas palavras tocassem Christian. A resposta foi um rosnado baixo, ocupe-se com sua vida, professor, ou se arrependerá de intrometer-se. A ameaça velada fez João estremecer, mas sua resolução permaneceu inabalada. Percebendo a impossibilidade de uma solução pacífica e a necessidade de proteger Marcelo, João advertiu, não agrida Marcelo. Não me intimido com ameaças, despedindo-se com um aceno. Em seguida, dirigiu-se prontamente à delegacia mais próxima, ansioso para ajudar o garoto. Lá, relatou toda a situação, desde o comportamento de Marcelo na escola até os gritos testemunhados. Espero que possamos agir antes que seja tarde demais, expressou ao policial que anotava com semblante grave. Retornando à residência naquela ocasião, João ponderou sobre os eventos ocorridos. Agi corretamente ao não me omitir, mas a que preço? Espero que Marcelo esteja seguro e que as autoridades tenham intervindo, cogitou, receoso de possíveis retaliações de Christian. Na manhã seguinte, ao se aprontar para o colégio, João sentiu-se apreensivo. Ao chegar, foi surpreendido por informações inquietantes, Marcelo não compareceu às aulas. O que Christian terá feito? Indagou-se João, temendo o pior. Decidido a localizar Marcelo, João iniciou sua investigação imediatamente. Visitou os locais frequentados pelo garoto, a biblioteca onde ele apreciava ler, o pátio onde brincava com colegas e até a cantina onde costumava comprar guloseimas. Em todos os lugares, a resposta era idêntica, ninguém o havia visto. Como prosseguir agora? Refletiu João, cada vez mais angustiado. O professor dirigiu-se ao edifício abandonado onde presenciou Marcelo ensinando crianças da comunidade, mas o local estava deserto. Em seguida, foi à casa do menino, temendo que o pai o tivesse confinado, mas ninguém atendeu. A residência estava vazia. Persistente, João retornou à escola, continuando sua busca. Ao percorrer os corredores, movido por uma combinação de determinação e apreensão, João chegou à sala dos professores. Lá, notou a mesma expressão preocupada em seus colegas, que lhe comunicaram a ausência alarmante de Marcelo. Ele jamais falta sem avisar, algo está muito errado, murmurou João, sentindo a ansiedade crescer. Com as esperanças diminuindo, João decidiu conversar com os amigos de Marcelo. Eles, igualmente preocupados, não tinham informações sobre seu paradeiro. Um deles mencionou que Marcelo parecia inquieto recentemente, mas desconhecia o motivo. Ele estava apenas preocupado, como se algo o afligisse, revelou o amigo, olhando tristemente para o chão. Sem pistas e sentindo o peso da incerteza, João retornou à sua sala para verificar se Marcelo havia deixado alguma indicação que pudesse ajudar. Examinando os cadernos do garoto, procurou por anotações que mencionassem um local ou plano que ele pudesse ter considerado como refúgio. Talvez ele tenha escrito algo em um projeto ou exercício, pensou João, folheando as páginas rapidamente. Subitamente, João foi interrompido por Bento, o diretor da escola, que entrou na sala com semblante sério. João, preciso lhe informar algo. O pai de Marcelo esteve aqui esta manhã enquanto você lecionava. Ele está retirando Marcelo da escola. Alegou que você está interferindo demasiadamente na vida pessoal deles, explicou Bento, visivelmente desconfortável. Peço que não se envolva mais, caso contrário,
Terei que tomar medidas severas contra você. Não devemos nos intrometer excessivamente na vida de nossos alunos, disse o diretor. Contudo, João percebia o subtexto: se persistisse em ajudar o garoto, seria demitido. Impactado pela notícia, João sentiu uma onda de indignação e frustração. Christian não pode simplesmente isolar Marcelo do mundo dessa maneira. Farei o necessário para proteger o garoto. O diretor deveria me apoiar em ajudar Marcelo, mas já o vi ignorar quando um aluno enfrentava problemas na escola. João refletiu, determinado a resolver o problema por conta própria, preservando seu emprego. Após a saída do diretor, decidiu buscar ajuda legal para proteger Marcelo do pai abusivo. Contatou seu advogado Robson para elaborar uma estratégia. Mobilizou uma rede de apoio, explicando a urgência da situação. Dividiram a cidade em áreas e iniciaram buscas, questionando moradores sobre o paradeiro de Marcelo. Apesar do cansaço após um dia infrutífero, João perseverou. Recebeu uma ligação anônima indicando uma possível localização, uma cabana abandonada no parque. Com alguns colegas, João seguiu a pista. Na cabana escura, encontrou Marcelo ferido. O garoto revelou que o pai o agrediu por ajudar outras crianças. João levou Marcelo ao hospital. Christian, pai do menino, apareceu furioso, acusando João de interferência. Uma discussão acalorada se seguiu, atraindo a atenção dos presentes. João defendeu suas ações, protegendo Marcelo, enquanto Christian enfrentava olhares reprovadores dos espectadores. João, você enfrentará sérias consequências por suas ações. É uma garantia, murmurou Christian ameaçadoramente, suas palavras carregadas de intenções sombrias. João manteve-se firme, encarando-o, farei o necessário para defender Marcelo. Agora, com testemunhas de sua conduta, a justiça terá algo a dizer. Levarei o menino para minha residência e cuidarei dele. Não permitirei que você o maltrate novamente, declarou, determinado a proteger a criança a qualquer custo. Com a tensão aumentando e mais pessoas se reunindo, Christian afastou-se, lançando um último olhar furioso para João e Marcelo antes de partir pelos corredores hospitalares. João exalou, sentindo alívio e apreensão pelas consequências vindouras. Ele observou Marcelo, cujo olhar grato expressava mais que palavras. Juntos, após a alta médica, retornaram à cidade, prontos para os desafios futuros. João experimentava uma mistura de tranquilidade e preocupação ao deixar o hospital com Marcelo. Decidir abrigar Marcelo foi difícil, mas parecia a única opção segura no momento. Marcelo, antes de irmos para casa, precisamos fazer uma parada. Necessitamos de auxílio, não apenas jurídico, mas também da direção escolar, João explicou enquanto dirigiam. Na escola, João caminhou decidido pelos corredores com Marcelo ao lado. No escritório do diretor Bento, João buscava apoio. Bento, preciso discutir um assunto urgente sobre Marcelo. Ele sofreu graves abusos paternos. Sei que me pediu para não interferir, mas não posso permitir que o menino continue sofrendo, então o trouxe para protegê-lo e necessito de seu suporte, João iniciou, resumindo os acontecimentos enquanto Marcelo permanecia calado. O diretor ouviu atentamente, mas demonstrou preocupação. João, compreendo sua inquietação e louvo seu compromisso, mas a instituição não pode envolver-se diretamente em conflitos familiares dessa natureza. Não podemos oferecer o tipo de assistência que solicita, Bento respondeu, cruzando os braços. João sentiu-se frustrado e incrédulo. Bento, estamos tratando de um menino visivelmente ferido, como podemos ignorar isso? Não é apenas um conflito, é uma questão de segurança do aluno, insistiu, controlando a irritação. Compreendo, mas há limites para nossa atuação. Sugiro que busque auxílio jurídico externo, concluiu Bento, encerrando a conversa. João saiu desapontado, mas determinado a agir por conta própria. No carro, a caminho do escritório de seu advogado, Robson, João explicou a situação a Marcelo, assegurando que ele compreenderia o processo. Faremos o possível para garantir sua segurança, Marcelo. Você confia em mim, não é? João indagou,
buscando conforto nos olhos do garoto. Marcelo assentiu, sua expressão ainda temerosa, mas com um lampejo de esperança. Confio em você, Senhor. Obrigado por cuidar de mim, murmurou gratamente. No escritório de Robson, João apresentou um dossiê completo com as evidências coletadas, incluindo fotos das lesões de Marcelo e relatos detalhados dos incidentes. Robson, com sua habitual seriedade, analisou os documentos atentamente. João, isso é grave. Prepararemos uma petição de custódia emergencial e uma ordem de restrição contra o pai. Você está agindo corretamente. Robson expressou esperança quanto à custódia do garoto, iniciando a redação dos documentos. João sentou-se próximo a Marcelo, oferecendo apoio silencioso. Apesar dos obstáculos jurídicos previstos, João estava resoluto. Finalizando os papéis, Robson assegurou seu compromisso e aconselhou João sobre a situação legal, entregando-lhe uma cópia. Ao partir, João sentia-se apreensivo, mas determinado, consciente do apoio que tinha. Em sua residência, João cuidou atenciosamente de Marcelo, que revelou sua história de abandono. Isso fortaleceu a decisão de João em obter a guarda, mesmo ciente das dificuldades. Semanas depois, no tribunal, a atmosfera era tensa. Robson reafirmou a solidez do caso. Durante a audiência, o advogado do pai biológico contestou as alegações de João. Robson contra-argumentou com provas contundentes. Marcelo testemunhou, expressando seu desejo de segurança. Após intenso debate, o juiz se retirou para deliberar. O veredicto foi a permanência temporária de Marcelo sob tutela estatal em um abrigo, até uma decisão definitiva. Isto garantirá um espaço imparcial e protegido enquanto investigamos mais detalhadamente este caso, pronunciou o magistrado. A sentença foi um revés para João, que ansiava trazer Marcelo consigo. Ele não suportava ver o menino passar por mais sofrimento indo para a tutela estatal, pois a criança já havia enfrentado tantas adversidades. Ainda assim, compreendia ser um passo indispensável para, futuramente, assegurar o bem-estar pleno do garoto. Persistiremos na luta, Marcelo. Você terá que acompanhá-los, mas saiba que farei o possível para auxiliar e zelar por você. Não desistirei, cochichou João para o menino, cujos olhos estavam marejados. Christian deixou o tribunal com um semblante austero, resmungando. João pressentiu que aquilo não era o desfecho ao observar Marcelo partir, reforçando sua resolução de protegê-lo, independentemente dos obstáculos vindouros. O embate jurídico estava apenas iniciando, e João encontrava-se mais decidido que nunca a batalhar por Marcelo até o final. Passadas algumas semanas da decisão judicial, João sentia-se profundamente abatido. O pesar de ter que deixar Marcelo sob cuidados estatais, após tanto padecimento, oprimia seu íntimo. Ele se percebia mais fragilizado a cada dia transcorrido. Quando finalmente chegou o momento da visita à instituição governamental, onde Marcelo estava provisoriamente alojado, João ponderou sobre as críticas que começavam a emergir de várias frentes. Alguns colegas e membros da comunidade questionavam se suas atitudes haviam sido as mais adequadas, refletindo sobre a ética de um professor se envolver tão intensamente na vida particular de um aluno. Ao chegar à instituição, João foi recepcionado por uma assistente social que o conduziu até o recinto onde Marcelo se encontrava. O garoto aparentava maior tranquilidade, mas a melancolia era perceptível em seu olhar. Senhor João, Marcelo disse com um sorriso tênue ao vê-lo adentrar. João acomodou-se ao lado de Marcelo, segurando sua mão afetuosamente. Como está, Marcelo? Estou empenhando-me ao máximo para que possamos estar reunidos novamente, João iniciou, tentando proporcionar algum alento. Marcelo baixou o olhar, mexendo na borda de sua vestimenta. Eu sei, senhor. Apenas temo nunca mais poder retornar à escola ou revê-lo, o menino confessou, sua voz carregada de apreensão e incerteza. Também estou inquieto com as crianças que eu estava instruindo. Receio perder tudo, disse o garoto, com os olhos lacrimejantes. Não pense assim, Marcelo.
Prometo que não cessarei até que você esteja protegido e possamos retornar à nossa rotina habitual. Você é resiliente, e unidos, podemos superar quaisquer adversidades. Quando tudo isto for solucionado, realizaremos algo para auxiliar as crianças que você estava ensinando, João afirmou, buscando infundir uma dose de otimismo em suas palavras. Você não está mais desamparado, disse João. Ele permaneceu ali por algum tempo brincando com o garoto, até que a assistente social interrompeu, adentrando o recinto para informá-los de que a visita estava prestes a encerrar. João assentiu em compreensão, mas seu coração pesava com a ideia de deixar Marcelo naquele local, mesmo que temporariamente. Antes de partir, João inclinou-se, falando em tom grave e protetor: ouça, Marcelo, quero que saiba que o que está ocorrendo não é culpa sua e você não está sozinho. Estarei aqui por você, não importa o que aconteça. Marcelo assentiu, com lágrimas brotando em seus olhos, enquanto abraçava João brevemente. Obrigado, senhor. Por favor, não me esqueça aqui, murmurou, sua voz embargada pela emoção. Ao deixar a instituição, João sentiu o fardo da responsabilidade sobre seus ombros mais intensamente do que nunca. Ele sabia que a contenda legal que se aproximava seria árdua, mas a confiança e a fé que Marcelo depositava nele fortaleciam sua determinação. Ao voltar para sua residência, ele revisava mentalmente cada aspecto das tarefas vindouras, preparando-se para enfrentar o desafio não só como educador, mas como guardião jurado de Marcelo. João partiu do refúgio governamental com sentimentos conflitantes. Sua resolução de salvaguardar Marcelo estava mais intensa que nunca, impulsionada pelo diálogo recente com o jovem. De volta ao gabinete de Robson, eles se dispunham a investigar mais a fundo o genitor de Marcelo, Christian. Robson, necessitamos de mais dados sobre o histórico de Christian. Estou convicto de que não lidamos com um episódio isolado de descuido, afirmou João, acomodando-se diante da escrivaninha repleta de documentos sobre o processo. Robson concordou, já pesquisando registros antigos no computador. Verificarei todos os boletins policiais e relatórios dos serviços sociais anteriores. Suspeito que algo possa ter sido negligenciado ou subnotificado. As horas subsequentes foram intensas. Robson e João examinaram minuciosamente uma infinidade de arquivos, buscando padrões ou indícios prévios de maus-tratos que pudessem ter passado despercebidos. A cada descoberta, a premência de proteger Marcelo tornava-se mais evidente. João, observe isto, chamou Robson, indicando a tela. Há um registro de um vizinho feito há anos mencionando gritos constantes vindos da residência de Christian. Aparentemente foi subestimado na época, considerado uma desavença familiar irrelevante, disse o advogado, revigorado pela revelação. João decidiu que precisavam coletar mais depoimentos. Dedicaram os dias seguintes visitando a vizinhança de Christian, dialogando com moradores próximos que conheciam a dinâmica familiar. Muitos relutavam em falar, mas a seriedade e empatia de João os persuadiram a compartilhar suas observações. Uma vizinha idosa, que observava tudo de sua janela, revelou que frequentemente via Marcelo brincando sozinho e aparentando negligência. Ela expressou que sempre achou que Marcelo carecia de mais atenção e sentia compaixão pelo menino. Cada testemunho adicionava complexidade ao caso, fortalecendo a posição de João e Robson. Eles construíam um argumento convincente, cientes de que enfrentariam resistência. Conforme a data da próxima audiência se aproximava, surgiu uma testemunha crucial, um antigo amigo da mãe de Marcelo, que tinha conhecimento direto do comportamento agressivo de Christian para com a esposa antes do nascimento de Marcelo, e de como tratava o garoto posteriormente. Contudo, o homem hesitava em testemunhar. Quero ajudar, João, mas temo as represálias de Christian se ele descobrir que falei. Ele é perigoso, confessou o amigo durante um encontro tenso em um café local. João pousou a mão no ombro do homem, fitando-o com sinceridade profunda. Seu auxílio pode transformar a vida de Marcelo para melhor. Garanto que faremos o possível para protegê-lo, assegurou João, sua determinação evidente na voz e no olhar. O homem assentiu vagarosamente, a decisão de falar parecendo menos onerosa a cada instante. Está bem, João, testemunharei. É o correto a fazer,
finalmente concordou, sua decisão trazendo nova esperança ao caso. Com essa confirmação, João e Robson deixaram o café sentindo-se mais próximos de assegurar o bem-estar e o futuro de Marcelo. A batalha era árdua, mas a cada avanço, se sentiam mais preparados para enfrentar o porvir, munidos com a verdade e respaldados pela justiça. À medida que o processo de custódia de Marcelo ganhava notoriedade, a atenção midiática focava-se em João. Jornalistas e câmeras cercavam o tribunal, ávidos por capturar qualquer novidade na história, que já havia sensibilizado o público devido à gravidade dos maus-tratos físicos contra a criança. João sentia o fardo dessa notoriedade, apreensivo quanto ao impacto no processo. Sob os olhares atentos, ele adentrou o tribunal, onde o ambiente estava impregnado de expectativa. A sessão estava prestes a iniciar quando Robson se aproximou, com um semblante inquieto. João, surgiu um contratempo. Christian cogita propor um acordo, informou Robson, verificando discretamente se ninguém os ouvia. João franziu o senho, intrigado. Um acordo? De que natureza? Indagou, curioso. O genitor do menino não parecia inclinado a reconsiderar sua postura. Ele sugere abdicar da guarda integral em troca de assegurar visitas regulares a Marcelo e manter sua formação acadêmica, mas exige a retirada de todas as acusações, esclareceu Robson, entregando-lhe um documento com a proposta. João refletiu, visivelmente dividido. A oferta poderia assegurar que Marcelo fosse criado por seu progenitor, alguém de sua linhagem, porém não garantia a integridade do garoto e permitiria que Christian evitasse as plenas consequências de seus atos. Isso aparenta ser uma estratégia para escapar da justiça. Não posso, conscientemente, acatar isso sem ponderar o melhor para Marcelo. Devemos consultá-lo também, pois, apesar do sofrimento, trata-se de seu pai. Quero que ele esteja ciente de tudo, decidiu João durante um intervalo. João e Robson encontraram um momento para conversar com Marcelo, elucidando a situação cuidadosamente. Marcelo, já bastante sensato para sua idade devido às circunstâncias, ouviu atentamente, com expressão pensativa. Desejo que o senhor seja meu tutor. Não quero retornar à convivência com aquele homem, mesmo que isso implique vê-lo ocasionalmente. Sinto-me protegido com o senhor, declarou Marcelo, suas palavras firmes reforçando a determinação de João. Com a decisão de Marcelo, João sentiu-se revigorado em seu propósito. Recusaremos o acordo. Persistiremos até o fim para assegurar que você tenha um futuro promissor e seguro, Marcelo, afirmou João, enquanto Robson concordava, já preparando a documentação para informar ao tribunal que declinariam a oferta. Ao se aprontarem para a fase seguinte do julgamento, João sabia que as próximas semanas seriam cruciais, com a imprensa acompanhando cada passo e a pressão intensificando-se. Ele estava pronto para defender Marcelo a todo custo. A resolução de ambos era evidente, um vínculo forjado não apenas por circunstâncias jurídicas, mas por um compromisso autêntico e profundo com o bem-estar de Marcelo. João acomodou-se diante da ampla janela de vidro na antessala do tribunal, o sol vespertino lançando um fulgor dourado sobre os documentos dispersos à sua frente. Cada papel era um lembrete das decisões que pesavam sobre ele, especialmente a proposta de acordo apresentada por Christian. Marcelo, sentado ao seu lado, balançava as pernas, um claro indício de sua inquietação. Senhor João, eu realmente preciso permanecer com o senhor. Não desejo retornar para meu pai, disse Marcelo, sua voz firme, embora seus olhos revelassem o temor de um possível regresso à vida que ele tanto ansiava deixar para trás. João voltou-se para o garoto, sua expressão suavizando. Eu compreendo, Marcelo. Farei o possível para garantir que isso ocorra. Precisamos triunfar, mas estou preocupado com o fato de você não estar vivendo com alguém de sua família biológica, alguém do seu próprio sangue, ele explicou, compartilhando suas inquietações com o menino. Marcelo segurou a mão de João, apertando-a. Isso não me importa. Quero estar em um ambiente onde me sinta amado e seguro. Com o senhor, eu tenho isso. Aprendi tanto, mais do que apenas academicamente, respondeu Marcelo, sua determinação evidente.
Por favor, não permita que me levem de volta, suplicou. Inspirado pela bravura de Marcelo, João sentiu uma onda de determinação. Prometo que me empenharei ao máximo. Lutaremos juntos e asseguraremos que você tenha o futuro que merece, afirmou João, enquanto uma expressão resoluta se formava em seu semblante. Contudo, desta vez, o júri parecia hesitante. O pai de Marcelo havia apresentado argumentos de que o garoto necessitava viver com alguém que compartilhasse o mesmo DNA, invalidando a ideia de que um estranho pudesse cuidar do menino tão bem quanto um familiar. A audiência foi adiada para outro dia, mas o receio de João intensificava-se. De volta ao escritório, João manteve-se resoluto, enquanto Robson preparava a defesa final. Estamos agindo corretamente, João. Marcelo necessita de um defensor, e você é essa pessoa. Não se abale com os argumentos de hoje, encorajou Robson. Ao ser informado da rejeição do acordo, Christian explodiu, ameaçando João por telefone. Você se arrependerá disso. Avisei para não se intrometer. O garoto pagará se continuar te apoiando. João, após desligar, afirmou, protegeremos Marcelo, não importa o que ele diga. Robson registrou as ameaças, antevendo seu potencial impacto no caso. Nos dias seguintes, a dupla trabalhou exaustivamente, coletando provas e se preparando para o embate final. João visitava Marcelo frequentemente, fortalecendo seu vínculo. À medida que a audiência se aproximava, João se aprontava não só para a disputa legal, mas também para provar sua capacidade de oferecer um lar adequado a Marcelo. A comunidade começou a apoiar João, comovida por sua dedicação. No dia crucial, o tribunal estava tenso. João e Robson revisaram seus documentos uma última vez. O juiz entrou, e João iniciou seu discurso. Vossa Excelência, decidimos hoje não apenas sobre custódia, mas sobre o futuro de uma criança. Marcelo enfrentou abusos e negligência. Intervi não só como professor, mas como alguém que se importa profundamente. Christian parecia abalado, enquanto seu advogado se preparava para contra-argumentar, enfatizando laços biológicos. Robson rebateu: laços de sangue são suficientes para manter Marcelo em um ambiente nocivo? O que é mais importante, parentesco ou um lar seguro e amoroso? Marcelo, nervoso, testemunhou: só quero me sentir seguro. O senhor João me mostrou o que é ter alguém que se importa. Para mim, ele é meu pai. João, emocionado, respondeu à distância: também o considero meu filho, Marcelo. O juiz solicitou um intervalo antes da decisão final. O átrio do fórum estava cheio de especulações sobre o resultado. João, rodeado pelo amparo de companheiros e alguns genitores de estudantes, experimentava uma combinação de otimismo e apreensão. Por fim, todos foram convocados de volta ao recinto. O magistrado, com semblante grave, iniciou a leitura de sua sentença definitiva, ponderando todos os depoimentos e provas apresentadas. Chegamos a uma resolução, declarou, fazendo uma pausa que parecia interminável. Um mutismo denso preencheu o tribunal enquanto todos aguardavam o veredito do juiz. Marcelo acomodou-se ao lado de João e segurou sua mão. O olhar de João estava concentrado no magistrado, cuja expressão séria pouco revelava sobre sua decisão. Estamos aqui para proclamar uma deliberação crucial, começou o juiz, sua voz ecoando pela sala. Este processo nos apresentou questões singulares e suscitou debates profundos sobre o que verdadeiramente constitui o melhor interesse da criança. João sentiu um aperto no estômago. Ao seu lado, Marcelo parecia suster a respiração, seus olhos fixos no juiz, esperando pelas palavras que determinariam seu destino. Após meticulosa ponderação e análise de todos os testemunhos e evidências apresentadas, prosseguiu o juiz, fazendo uma pausa para fitar diretamente Marcelo, que se encolheu levemente sob o olhar do magistrado. Foi decidido conceder a guarda integral de Marcelo ao Sr. João, assegurando assim a proteção e o bem-estar da criança. Um suspiro de alívio escapou de João, suas emoções uma mescla de gratidão e incredulidade. Ao seu lado, Marcelo expirou o ar que parecia reter a uma eternidade, um sorriso começando a se formar em seu semblante. Contudo, o juiz acrescentou:
fazendo a atenção retornar brevemente. Esta decisão vem acompanhada de uma clara compreensão dos desafios vindouros. Senhor João, ao assumir a responsabilidade pelo bem-estar de Marcelo, você enfrentará provações que exigem dedicação e adaptação constante. Esperamos que continue a proporcionar um ambiente que não apenas garanta a segurança de Marcelo, mas também fomente seu desenvolvimento e educação. João assentiu com entendimento e determinação. Estou pronto para fazer o necessário para amparar Marcelo agora e no futuro, respondeu, sua voz firme transmitindo seu compromisso inabalável. Marcelo, ao ouvir as palavras do juiz e de João, finalmente permitiu que lágrimas de alívio e felicidade escorressem por suas faces. Obrigado, senhor, murmurou, apertando a mão de João mais uma vez. À medida que a audiência se dispersava, muitos se aproximaram para congratular João, comovidos pela dedicação e amor que ele demonstrou durante todo o processo. Do lado de fora do tribunal, a imprensa aguardava, mas João estava focado apenas em Marcelo, prometendo-lhe em voz baixa que nada nos separará novamente. Marcelo, edificaremos uma nova vida juntos. A promessa de João não era apenas para Marcelo, mas também para si mesmo, reafirmando seu papel não apenas como educador, mas como tutor legal. O caminho à frente estaria repleto de desafios, mas também de oportunidades para crescer e aprender juntos. Saindo do tribunal sob o céu escurecido, João e Marcelo se sentiam mais do que vitoriosos, se sentiam renovados com o apoio mútuo, estavam preparados para enfrentar o que o futuro trouxesse, confiantes de que a justiça e o amor prevaleceriam. A luz matinal filtrava-se pelas cortinas da residência onde João e Marcelo agora viviam. A nova vida iniciou-se com uma rotina matinal compartilhada, preparando desde jejum enquanto discutiam os planos para o dia. Marcelo, que tal depois da escola irmos ver aquele local que mencionei? Pode ser um ótimo lugar para iniciarmos nosso projeto, sugeriu João, servindo panquecas na mesa. Marcelo, agora mais adaptado à sua nova vida e visivelmente mais contente, assentiu entusiasmado. Sim, quero ajudar outras crianças como você me ajudou. Acho que podemos fazer a diferença, senhor, disse ele, usando o título com um sorriso. Para Marcelo, João agora era muito mais do que isso. Enquanto se alimentavam, João refletia sobre os desafios logísticos e financeiros que enfrentariam. Precisaremos de voluntários e doações, mas primeiro necessitamos de um plano sólido para apresentar à comunidade e aos potenciais patrocinadores, explicou, sempre o educador, mesmo fora da sala de aula. Após a escola, eles visitaram o espaço potencial para o projeto, um antigo armazém de bairro que poderia ser transformado em um centro comunitário de aprendizagem, onde crianças como as que Marcelo tinha ensinado poderiam aprender gratuitamente. Ao adentrarem o lugar, Marcelo olhou ao redor, seus olhos brilhando com possibilidades. Poderíamos ter uma área de leitura aqui e talvez mesas para aulas de arte ali, disse ele, planejando em voz alta. Uma ação que gerou um sorriso de satisfação em João. Meus antigos alunos ficarão surpresos ao ver tudo isso, comentou ele. Em sua residência, enquanto Marcelo estudava, João redigia pedidos de recursos. A tarefa era desafiadora, mas o desejo de contribuir com a comunidade o motivava. Preciso auxiliar outras crianças, afirmou o educador. Durante a escrita, seu telefone tocou. Era Robson, seu advogado, com informações sobre Christian. João, o promotor me contatou sobre o caso de Marcelo. O júri decidiu impor uma sanção legal a Christian por maus tratos e negligência. Ele já está respondendo judicialmente, comunicou Robson. Essa notícia trouxe um evidente alívio e conclusão. João explicou a situação a Marcelo, que ouviu atentamente. Isso quer dizer que ele não pode mais me ferir? Indagou Marcelo, com insegurança ainda perceptível em seu olhar jovem. Exatamente, Marcelo, e estamos aqui juntos, protegidos e avançando. Você nunca mais enfrentará isso sozinho, garantiu João, abraçando-o reconfortantemente. Não permitirei que ninguém te prejudique novamente. Porém, se após cumprir sua pena, seu pai se transformar, podemos encontrar uma forma legal de você manter contato, se desejar e for seguro.
O essencial é que você seja amparado e saiba que sempre poderá contar comigo, disse o professor. Naquela noite, com Marcelo adormecido, João permaneceu acordado observando a lua pela janela. As semanas seguintes seriam decisivas não só para consolidar seu projeto com Marcelo, mas também para assegurar que o passado não ameaçasse seu futuro. Ele sentia uma forte determinação em proteger a nova vida que estavam construindo, baseada em afeto, segurança e educação. João esperava que um dia Christian mudasse e que o perdão ocorresse entre eles, mas o principal era que o menino estava agora seguro e assim permaneceria. Agora ele daria continuidade ao projeto iniciado por Marcelo em sua comunidade, expandindo e tomando medidas para que nenhuma criança ficasse sem estudar. Vou ajudar essas crianças, assim como Marcelo, murmurou para si, um plano se formando em sua mente. A batalha tinha sido longa e, embora ainda houvesse obstáculos pela frente, João sabia que todo esforço valia a pena para garantir que nenhuma outra criança sofresse como Marcelo sofreu. 3 anos depois, a transformação nas vidas de Marcelo e João provocou uma mudança ainda maior. Inspirada por sua jornada, uma nova legislação foi aprovada permitindo que professores como João tivessem uma participação mais ativa na proteção de crianças contra abusos. Essa medida legal reconheceu a relevância da intervenção precoce por parte dos educadores em casos de maus-tratos infantis, fornecendo-lhes instrumentos e autoridade para agir em conjunto com as autoridades policiais e os serviços sociais. O projeto iniciado por João e Marcelo prosperou, tornando-se um movimento educacional que agora acolhia centenas de crianças, oferecendo-lhes não só educação, mas também um ambiente seguro. Marcelo, agora adolescente, circulava pelos corredores do centro com uma autoridade gentil, auxiliando onde podia e demonstrando particular interesse em seguir os passos de João. Um dia quero ser professor como você, pai, disse ele a João numa tarde ensolarada enquanto organizavam livros na biblioteca. Quero fazer a diferença, quero dar às crianças o que você me deu, uma oportunidade, afirmou o adolescente. João olhou para Marcelo com uma mistura de orgulho e emoção. Você já está fazendo a diferença, Marcelo, respondeu ele, colocando a mão no ombro do jovem. E não tenho dúvida de que você será um excelente professor. Com o êxito do projeto, João e Marcelo tornaram-se exemplos de como a compaixão e a educação podem transformar vidas. Sua trajetória, embora repleta de desafios, provou ser uma força poderosa para o bem. Eles não apenas mudaram suas próprias vidas, mas também impactaram a comunidade e a sociedade de uma maneira que continuaria a repercutir por muitos anos. Com cada criança que passava pelo projeto, um novo capítulo de esperança se iniciava, construído sobre a base sólida de amor, educação e o compromisso inabalável de proteger cada jovem que cruzava suas portas. A história apresentada é carregada de emoção, complexidade moral e dilemas éticos, refletindo sobre a importância das ações humanas em defesa daqueles que são vulneráveis, especialmente crianças. João, ao se comprometer a proteger Marcelo, um menino vítima de abusos paternos, enfrenta uma série de desafios que o colocam em confronto direto com as instituições e com a própria sociedade. João, mesmo sabendo das consequências e das dificuldades que surgirão, decide agir, guiado pelo sentimento de responsabilidade e compaixão. Ele se coloca no lugar de guardião de Marcelo, não apenas como um professor, mas como alguém que vê a necessidade de intervenção em uma situação onde a justiça parece falhar. Essa postura levanta questões sobre até que ponto devemos nos envolver em problemas alheios, especialmente quando estão em jogo o bem-estar e a segurança de uma criança. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!